Da galera do Mito Create, sejam bem-vindos ao Mito TV. E quero agradecer aí ao Zé pelo pedido de mais um conteúdo do Berserk. E dessa vez ele pediu para mim ler o mangá. Então é uma coisa que vai demorar, tá demorando. E eu já tô quase na metade, eu diria ali, da leitura, tá? Ele me pediu para fazer a partir daqueles que eu já vi, se eu contar que eu vi o anime, seria mais ou menos 12 mangás. Mas eu não consegui, eu quis reassistir ali, reler o começo, né? E aí, foi muito bom ter feito isso, porque tem bastante diferença, não diria bastante diferença ali do mangá pro anime, mas eu quero deixar bem claro que algumas coisas que foram deixadas fora. Tem uma coisa muito impactante que ficou de fora, que eu quero deixar aqui para vocês, para que vocês saibam, né? Porque por nada tem gente que não leu o mangá e só viu o anime, não sabe o que tá perdendo, né? E apesar de ser uma coisa até que eu achei desnecessário, é uma coisa muito impactante no mangá que não tem no anime, tá? Então tem algumas coisas que foram deixadas fora do anime, tem uma parte ali bem grande até. Então eu vou fazer uma análise desse começo. Esse aqui é uma... Eu vou fazer por etapas aqui o vídeo, tá? Porque senão eu vou acabar esquecendo de falar depois, né? Eu vou ler muitas coisas e vou acabar esquecendo. Eu acho que o tanto que eu já li, eu talvez esqueça de alguma coisa importante, ou esqueça de algum nome, porque, cara, tem muitos personagens, e tem personagens que aparecem logo depois some, não aparece mais, ou morre, ou vai para outro lugar, ou... Então é bem complicado, justamente pelos nomes. Eu vou tentar lembrar de todos os nomes aqui nessa primeira parte. E eu recomendo que vocês vejam um vídeo do anime, tá? Tanto agora, ou antes, ou depois de ver esse vídeo aqui. Tanto faz, não importa a ordem aí. Então, o mangá que eu vou falar agora aqui é sobre a Era de Ouro. Conhecido como Era de Ouro, que é o início de tudo, né? O começo ali do Guts e o começo do bando do Falcão. E depois dessa parte é conhecido como Era da Escuridão, tá? Teve uma mudança ali agora para Falcão Milenar. Não, como é que é? Acho que é Falcão Milenar que mudou, mas eu não sei se é bem o nome da era ou não, porque eu mal troquei para essa outra aí e eu pensei, não, eu vou parar agora de ler, porque senão não dá certo. Então eu acho que tem essa outra era do Falcão Milenar, não posso garantir a próxima etapa do vídeo, então eu vou gravando por partes, mas depois eu vou unir, vai ficar tudo um vídeo só. Então eu vou ter algumas dúvidas aqui nessa parte do vídeo, que depois quando eu continuar lendo, já logo mais para frente do vídeo eu já vou dizer o que é que vai ser, que eu vou ver depois, mas vocês vão ver tudo junto aqui, né? Vocês me entenderam, né? Então, contando a história ali, por exemplo, como foi o nascimento do Guts, é a mesma coisa no anime e no mangá. Ele realmente saiu do corpo de uma mulher morta, como dizem. Não sei se a mulher morreu no parto ou ela morreu e depois o neném nasceu sozinho. Eu sei que o Guts ele é uma pessoa que desde o seu nascimento ele é visto ou como uma bênção ou como uma praga, como alguém que chegou matando a própria mãe. Não explica muito bem isso aí até onde eu li, então pode ser que depois tenha explicação, tá? Eu realmente não sei por enquanto aqui. E a criação dele ali, teve algumas partes da criação dele que no anime foi melhor, mostrou melhor, de uma maneira mais realista ali, mostrou outras partes. Não são tão importantes assim, mas eu recomendo que vocês vejam o anime, tá? Quem leu aí, e vice-versa, tá? Fazer o contrário também. Porque é uma abordagem diferente. E tem uma coisa que acontece ali já logo no começo da história do Guts que eu, cara, sinceramente eu achei bastante desnecessário. Podem me dizer que pra narrativa é muito importante, mas eu acho que poderia ficar sem, viu? O Guts, ele é simplesmente vendido, ele deve ter ali uns 10 anos, eu acho. 10, 11 anos, não lembro a idade dele. Acho que é 10 ou 11. Ele é vendido por algumas moedas. E ele é simplesmente abusado por um cara grandão lá. Eu esqueci o nome do cara agora, não vou me lembrar, né, mano? E é um cara que, inclusive, não tem no anime. Esqueci o nome do cara. E aí esse cara, ele faz aquilo que vocês estão imaginando com ele, né? Abusa dele ali, faz a força ali. E é muito triste essa cena, cara. Tudo bem que depois ele se vinga, mata o cara lá e tal. E o que seria o pai dele ali, que vendeu ele fica aleijado, coisa que eu não lembro no anime dele ter ficado assim, não lembro de ter ficado, mas acho que não ficou. Dele ter ficado aleijado ali por um bom tempo, inválido e tal, e ficava mandando em todo mundo, batendo com a bengala no Guts ali, querendo mandar em tudo.
E no fim acontece igual no anime, ele acaba matando, meio que sem querer ali, o pai dele, que eu também esqueci o nome, tá vendo, cara? É muito nome nesse negócio, cara. Nossa, é muito difícil de lembrar, mas eu vou tentar. E aí, bom, esse é o primeiro ponto. Aí por que que eu acho que é desnecessário? Porque é uma coisa muito forte e que pra narrativa só vai servir pra quê? Pro Guts, quando ele vê a Casca sendo violentada na frente dele ali, tem um impacto maior porque ele já passou por isso. Mas, cara, poderia tirar essa parte, não precisava colocar isso no mangá. E de qualquer forma, um homem vendo a própria mulher sendo violentada na sua frente à força é muito forte. Não precisaria de nenhum reforço narrativo. Então eu acho bem desnecessário e concordo com o anime não ter mostrado. Realmente, tudo bem, dá um impacto maior e tal, mas realmente eu pessoalmente acho que poderia cortar essa parte ou desconsiderar, tá? Mas para quem gosta aí de uma coisa bem pesada, é um reforço narrativo, tá? Eu acho que não precisava. A cena por si só da Casca sendo violentada na frente dele, eu acho que é uma coisa muito forte. Então, resumidamente, a história da Era de Ouro é o Guts, criança e jovem, e ele encontra o bando do Falcão, encontra o Griffith, um cara, um ser iluminado, um ser muito bonito, um ser que tudo que ele faz dá certo, tudo o cara é o melhor estrategista, melhor tudo. E o Guts acaba aprendendo muito com ele, que é ter paciência, ter estratégia, ter cérebro, porque ele era um cara meio loucão. Ele só sabia bater, bater, bater e era muito bom na briga, só que algumas coisas ele não sabia fazer como táticas de guerra, e ele aprendeu isso com o Griffith. E aí tinha o bando do Falcão. Eles foram subindo pouco a pouco aí, destruindo exércitos, ganhando títulos, destruindo exércitos, ganhando títulos, é até meio bem repetitivo essa Era de Ouro, mas serve depois pra gente entender o que acontece. Entre esse meio, o Griffith tem um amuleto no seu, como um colar, que se chama Behelit. Esse Behelit é como se fosse, agora eu entendo melhor, né, o que ele é. É como se fosse uma lágrima de um demônio ou um anjo. Ainda não foi bem explicado ainda como que é isso. Porque o próprio Berserk, ele ainda não entendia, até onde eu li, se Deus é um Deus bom ou mal. Se Deus é Deus ou é o diabo. E realmente parece tudo a mesma coisa, né? Talvez seja, não sei. E não sei se essa resposta também é dada no decorrer do que tem de capítulos do Berserk, porque eu sei que ainda tá continuando essa história, né? E esse Behelit, ele concede um desejo para uma pessoa que tiver com algum problema. Uma pessoa que tiver sem esperança e tal. E isso aparece para essa pessoa. Só que esse Behelit em específico, existe vários Behelits, só que esse em específico é um que vem direto da mão de Deus, que vem ali dos imperadores. Qual é o outro nome mesmo que eles falam? Acho que é a mão de Deus que eles falam. Que essas 5 pessoas são consideradas a mão de Deus e cada um é representado por um dedo. E esse Behelit é justamente para eles ter o 5º elemento, que só existem 4. Eu não sei o que aconteceu com o anterior, tá? Que a cada 1000 anos surge essa criança, esse escolhido, que no caso a gente acaba descobrindo que é o Griffith. Então no final de todas essas guerras, essas coisas, o Griffith ele é pego, ele é enjaulado por 1 ano e fica sendo torturado. O cara fica todo, né? Eu tô fazendo esse resumo aqui para quem não viu meu vídeo do anime, tá? Tô meio que dando um resumo. Se vocês quiserem bem detalhado dessas partes que eu tô falando, veja o vídeo do anime do Berserk. E aí ele fica, cara, ele fica magrinho, fica com o rosto todo desgraçado, fica com a língua cortada, com os tendões cortados. Ele fica, como a própria Casca diz, parece que tá segurando um passarinho. Então ele fica todo destruído, tá? Acabaram com o cara. Aquela beleza toda que ele tinha, né, acabou se tornando aí algo totalmente o contrário. E isso aí dá um baque na gente. A gente vê, meu Deus, cara, olha o que fizeram com o maluco. O cara era uma perfeição, se tornou um lixo, mano, infelizmente. E aí, bom, nesse momento que ele se torna essa pessoa super frágil, ele acaba cedendo pro lado do mal e se tornando
através desse Behelit, ele se torna aí o quinto elemento aí da mão de Deus, né? E eu acho que esse é o nome sim que eles mais são chamados agora na história, que é a mão de Deus, né? A palavra Griffith pouco é dita nesses capítulos que eu li, né? E eles chamam de Femto. Femto é um nome que foi dado para a transformação do Griffith. Ele se transforma aí nesse ser maligno, aparentemente o mais poderoso entre eles. Se bem que tem o Void, aquele monstrão que tem um cérebro exposto, assim. Aquele monstrão ele parece ser o mais forte de todos. E pouco se foi dita a palavra Griffith, no que eu li. E eles falaram, acho que 2 ou 3 vezes a palavra Femto, que é um novo nome desse demônio que o Griffith se tornou. Mas mal apareceu, tá? Mal apareceu nesse tempo todo. Mudou completamente o tom da parada. Como o começo, a Era de Ouro é só guerra, humanos, briga por território, esse tipo de coisa, coisas humanas corriqueiras. E depois nessa etapa aí dá uma virada total. Monstros aparecem, monstros estão na Terra e tudo de uma hora para outra morre todo o bando do Falcão. E inclusive eu achei que a Casca tinha morrido, mas a Casca ela foi salva juntamente com o Guts pelo Skull Knight. Cara, tem uma parte, tá, no mangá ali que eu li, que eu não me lembro se teve essa cena no anime. Eu não lembro, eu acho que não teve, tá? Que é o Skull Knight, ele vem e avisa o Guts antes. Então uma grande diferença do mangá pro anime, dessa primeira parte aqui do vídeo, é que o Guts ele não tava tão inocente assim. No mangá, parece que foi de uma hora pra... No anime, parece que foi de uma hora pra outra, assim, meu Deus, eu vou entender muito tudo. Não. Na verdade, teve bastante coisas anteriores. Se a gente vê pelo mangá, né? Teve bastante avisos pro Guts. Vários outros avisos. Inclusive, na hora que o Griffith sai da carroça, andando com a carroça ali, e foge do bando do Falcão e acaba encontrando o Behelit lá, de novo, e... Ele encontra antes, ele pega num negócio e encontra. Ou ele encontra no rio, ele não lembra. Mas ele encontra ali de novo aquele negócio. Ele encontra de novo ali. Até o Guts fala, nossa, ele não tava com isso aqui antes, agora tá de novo. Então, tinha caído num riozinho lá e foi direto para onde o Griffith tava indo. Então era premeditado já para acontecer, né? E aí, nesse meio tempo aí do que aconteceu, muitas lutas aconteceram, brigas, teve personagens que apareceram ali que nem teve no anime. Então eles resumiram a parte que o Griffith sai da carroça e vai atrás. Ali nesse meio acontece muita coisa. Na verdade, quando eles pegam o Griffith e salvam ele lá, quando eles estão voltando, acontece muita briga, aparecem monstros. Monstros que se transformam, monstro forte. Muitos monstros aparecem. Então, eles já estavam meio que ressabiados do que ia acontecer. Eles já tinham visto alguns monstros ali e tal. O próprio Zod apareceu, cara. O próprio Zod apareceu e tava nessa briga ali toda que aconteceu. Então, quando acontece aquela virada que vem a mão de Deus, o Griffith e o próprio bando do Guts, o próprio bando do Falcão já estavam ressabiados do que ia vir. Então, assim, eu preferi da maneira que foi no anime, porque pegou de surpresa. O cara pegou assim, porra, virou tudo e virou, os demônios estão na Terra. Agora, no mangá, eles já sabiam, já tinham lutado ali contra umas criaturas estranhas, visto coisas estranhas, coisas acontecendo. Então, perdeu um pouco do impacto, mas assim, é bem mais completo no mangá. É melhor no mangá. Só que na questão de surpresas, de plot twist ali, né, de momento de virada, o anime foi melhor, tá? Mas ele cortou algumas coisas meio importantes ali. E o Zod, ele parece ser muito bonzinho, cara, até onde eu vi ali. Agora, no momento que eu parei de ler, parece que ele revelou o que ele é, o que ele vai ser. Mas eu vou responder isso aí mais pra frente, na próxima etapa do vídeo, tá? E aí o que eu tenho pra dizer pra vocês? Depois disso, que eles são salvos pelo Skull Knight, que é um personagem que surgiu do nada, tá? A não ser que ele falou com o Guts numa fogueira antes, ele mesmo avisa, o próprio Skull Knight avisa, vai acontecer isso e aquilo, tu vai ser testado, tu vai perder todo mundo, ele já é avisado aquilo ali, tá? Coisa que o Zod falou no anime, o Zod disse uma coisa mais ou menos assim, só que o Zod fala isso
no mangá, e também o Skull Knight também fala. O Skull Knight é um cara bem misterioso. Ele é uma caveira com uma armadura, um cara muito forte, tem aparentemente muitos poderes. Não mostrou muito até onde eu vi, mas ele é um cara do bem, até onde eu vi. E tem uma informação que o elfo disse, que eu também não sei, eu vou responder mais pra frente na etapa do vídeo, que ele disse que o Puck, um elfinho que acompanha o Guts, que ele começa a acompanhar depois do que acontece no anime não mostra o Puck, e ele fala, nossa, esse ser, ele tem um cheiro de elfo, ele tem me passou uma sensação de elfo, então eu não sei o que esse cara é. Ele é um elfo, o que ele é? Então eu ainda não sei, tá? E aí, depois do que aconteceu, eu fiquei muito feliz que a Casca foi salva. Eu não sabia que ela tinha sido salva. Eu achei que ela tinha morrido mesmo ali. É porque não mostrou no anime, né? E mesmo ela sendo salva, não foi uma coisa muito boa, narrativamente falando, porque ela acaba, depois de passar por tudo aquilo, né? Ela é violentada pelo próprio. Eu não falei isso aí no vídeo do anime, eu acabei esquecendo de mencionar essa parte aí. Que foi o próprio Griffith, né? Ou Fem, que é a nova criatura aí. Ele abusou dela ali, né? Na frente do Guts. Eu acho que eu não falei isso aí no anime, não lembro se eu falei. E isso aí tem uma importância depois, tá? Porque assim. Ele. Depois ali que eles são salvos, né? Pelo Skull Knight, eles vão parar lá num ferreiro que ele conheceu antes, o Godo. Que ele tinha. Isso aparece no anime também. Aparece no anime também. Ele fica lá. É, isso aí mesmo. Ele fica na casa lá desse ferreiro. Tem uma menininha ali que eu esqueci o nome dela agora, viu? Tá vendo? É muito nome, cara. É muito nome. E eles ficam ali e tal. E aí a Casca não lembra de nada. Não lembra do Guts, não lembra de nada que aconteceu. Ela não lembra de nada. E aí é uma coisa um tanto quanto estranha do porquê que ela não lembra de nada, né? E aí depois eles acabam descobrindo que a Casca estava grávida do Guts. E quando ela foi violentada pelo Griffith, de alguma forma, ele deformou o que tinha dentro dela e ela aborta. Mano, essa história é muito triste, cara. Tem muita coisa, muito elemento triste. E além dela perder esse filho, que virou uma aberração, ele acompanha tanto o Guts quanto a Casca. Ele acompanha mais a Casca. E ele vira um elemento protetor da Casca. Salva ela de várias situações, depois, mais pra frente. E o Guts vê algumas vezes aquela criatura ali. Aquele monstro que é filho dele. É um monstro, é como se fosse um punhado de carne com rosto ali que fica andando. É bem bizarrão mesmo. E aí, bom, aí a Casca fica desse jeito, não lembra dele, e aí ele simplesmente sai e vai atrás de vingança. Simplesmente sai loucamente aí atrás de vingança. E nisso se passa 2 anos. E nesses 2 anos que se passam aí, o Guts ele enfrenta todo tipo de criatura. Agora o mundo, ele tá completamente condenado. Todo mundo tá. Corpos de cadáveres por tudo que é lugar, cadáver por tudo. Cadáver montaram o mapa agora, né? Não tem quase mais lugar que não aconteça mortes por demônios. E o demônio ou entra na pessoa e transforma ela, ou mata ela, come, engole, ou se junta tudo num punhado de carne e vira um monstro só. Cara, é uma bagunça de monstruosidade que tem. Que é bastante genial até, bastante genial. Eu vejo aí muitas cópias ou inspirações em Berserk, muitas mesmo. Tá? Eu acho muito legal isso. E tem muitas coisas que eu só vi ali e tal, e depois, posteriormente, vi um monte de jogo, um monte de coisa que se inspira ou pegaram dali, né? É até triste isso. Que tem jogos aí que praticamente são... Pegou ali os Dark Souls, por exemplo, pegou a história do Berserk e dividiu em vários jogos ali. Né? O tal do Miyazaki gênio dividiu ali a história do Berserk em 6, 7 jogos ali. O cara não tem criatividade nenhuma, aparentemente. Pegou tudo, ele não se inspirou, ele copiou, tá? Então, assim, é uma história bastante original, bastante original. E ela é uma história que eu gostei muito, porque se tem algum mistério, ele não demora muito para se mostrar. Tem alguns maiores mistérios que ainda vai revelar, mas se ele mostra uma pessoa nova, uma criatura nova, alguém novo, ou essa pessoa vai morrer logo, ou vai se desenvolver rápido. Se tem um monstro, ele vai morrer em poucas páginas, ou no máximo um capítulo. Não, acho que não chega a dar um capítulo. Não lembro agora, mas acho que não tem nenhuma morte, nenhuma briga que chega a dar um capítulo.
tem algumas brigas ali que se estendem. Por exemplo, que ele, quando nesses 2 anos ele vê de tudo, mas de tudo que vocês imaginarem. Ele ganha bastante experiência nesses 2 anos, com criaturas e tal, né? E aí ele vê ali mais elfos, que depois você descobre que não era elfos, era outra coisa, né? Não vou. Tem algumas coisas aqui que eu não vou falar, né? Eu vou só mencionar. E ele vai para um lugar conhecido como Floresta da Névoa, uma coisa assim, que é onde fica esses elfos aí. E essa batalha, inclusive, é muito top. Ele crava a espada uma espécie de. Chamar de abelha rainha, uma inseta grandona lá. E ele enfia essa espada e eles voam pro céu e brigam no céu e eles caem. Mano, é muito legal as brigas desse negócio. E o traçado do mangá, meu Deus, cara, é muito bom. Tem uma parte que tem 2 insetões que estão cercando ele e ele pensa, tem um pela frente e um por trás. Como é que eu vou fazer? Se eu bato num, o outro me bate. Um é muito rápido, o outro é lento, mas muito forte. E aí ele pega e dá um tiro de canhão, voa e dá uma espadada no outro. Tudo muito bem feito, um traçado lindo de se ver, assim, umas coisas muito foda. E aí, nesses 2 anos, quando ele tá lá naquele ferreiro que eu disse, esse ferreiro já tinha algumas coisas que ele fez. Inclusive, ele tinha uma espada conhecida como a Matadora de Dragão, a Dragon Slayer. E era uma puta espada pesada que tinha lá. E não sei quem é que usou essa espada antes, mas eu sei que fizeram uma chacina com essa espada. E o legal, que parece um jogo mesmo, o Berserk, ele tem o Guts e ele perde um braço, perde um olho. Só que parece que ele perdendo essas coisas, ele ficou ainda mais poderoso. Porque daí o braço dele, ele colocou um braço de metal. Eu não pesquisei, tá? Eu vou ver se eu pesquiso para a próxima parte do vídeo aí. Mas eu acho que se inspiraram em Dororo, porque eu acho que o Dororo veio bem antes. Dororo é um mangá, um anime, que o bebê, uma criança que nasceu, tem todos os seus órgãos, cada um dado para um demônio, para o pai da criança que fez isso ter prosperidade na sua fazenda, no seu reinado, nos seus negócios, ter coisa boa para sempre, sacrificando todas as partes do corpo do nenê. O nenê é uma massa de carne assim que fica ali e não tem rosto, não tem nada, é bem triste. Só que daí ele vai colocando partes de metal no corpo e conforme ele vai matando os demônios, ele vai recuperando partes do corpo, vai nascendo de volta. Nossa, é maravilhoso. Eu tinha que trazer isso aí para vocês aqui um dia. Eu acho que o Berserk se inspirou e muito nessa história. Eu acho, tá? Até o momento aqui não tenho certeza, porque se não me engano o Dororo veio bem antes, tá? Mas na próxima etapa ali eu vou ver se eu lembro de trazer para vocês essa pesquisa aí. Se eu não lembrar, eu peço para Cassina colocar na tela aí as datas dos negócios e aí vocês vão tirar as conclusões. Esse Dororo veio primeiro não. Realmente esqueci de ver isso antes de gravar isso aqui. Mas não importa. Depois na edição a gente conserta. E aí ele vai tendo upgrades. E nesses 2 anos, e nisso que eu li, ele teve 2 vezes upgrade. Porque assim que ele se arrebenta todo, ele vai lá, coloca um braço de metal muito forte, tem uma besta na mão ali, é uma lançadora de flecha, né? E também um canhão embutido. E aí depois, quando ele retorna, todo desgraçado, quando ele retorna destruiu toda a espada, toda destruída, ele renova a espada, deixa ela novinha em folha, ele ganha uma armadura muito boa, leve também, muito boa, fica muito top, assim, cheio de coisas, assim, muito fodão. E ele também ganha granadas, que ele joga nos inimigos, são muito fortes. Então ele tá constantemente tendo upgrades. Mas agora tem uma coisa, que até o momento eu não sei. Existe uma fera que conversa com ele, conversou 1 ou 2 vezes já com o Guts. Não sei se ele tem dentro dele. Eu não sei se o Guts nem é normal. Ele não parece ser uma pessoa normal. Porque ele tem uma grande resistência. Ele é só um humano, mas ele é muito forte. E ele nunca se cansa. Nunca dorme também, tá sempre correndo sem dormir. Então, eu acho que talvez a história dele conte melhor. E ele seja filho de algum demônio, ou filho de alguma fera, ou ele tem uma fera dentro dele, semelhante a Naruto. Então, eu não sei, mas ainda acho que tem algo assim, tá? Mais pra frente do vídeo a gente vai ver. E o Guts, ele acaba se tornando, cara, um demônio muito mais demoníaco que ele tá enfrentando. Diversos, inclusive nessa parte da Floresta dos Elfos lá, nessa parte, os frames ali, o traçado, a cena, né, a pintura da cena, da gente vendo o Guts enfrentando essa elfa ali, que nem parece ser tão má assim, era uma criança que se transformou nesse demônio, mas o Guts não tem meio termo, né? Não tem cinza. Ou é preto e branco, não tem isso daí, né, mano? Não tem um meio termo ali.
E ele vindo atrás dos demônios, ele tá parecendo mais demoníaco que eles próprios. Então eu acredito que ele possa se transformar nessa fera, que ele possa... Porque assim, tem aquela marca, né, no pescoço dele, ali, que toda vez que ele vai enfrentar um demônio, ela sangra. Sangra muito. E quanto mais forte o inimigo, mais ela sangra. E dá a entender que essa marca tá precisando que ele consiga sangue, que ele mate quanto mais inimigos ou demônios possível para alimentar aquilo ali. Então pode ser que aquilo ali se transforme em alguma coisa e que aquilo ali transforme ele em alguma fera, alguma coisa. Pode ser que a fera seja aquilo ali, né? Uma maldição que ele tem que ficar alimentando, e se ele parar, ele, sei lá, fica louco, não sei. Aí quando, né, quando ele tá matando esses elfos ali, a cara dele assim, é um diabão, mano. Sabe? Ele tá sempre mostrando os dentes, tá sempre assim. Ele parece um capeta, realmente parece um demonião. E ele, tipo assim, ele nem pensa em nada, ele só sai matando tudo. Sabe? Ele só sai matando tudo. E inclusive ele já tinha matado uma criança inocente antes mesmo de tudo isso acontecer. Ele matou uma criança inocente. E sem querer, no escuro, né? O filho de um conde lá, e que ia ser um pretendente acho que é Charlotte o nome da princesa, acho que eu me lembrei. Bom, enfim, nesses 2 anos ele vê de tudo, vê muitas coisas, tá sempre procurando demônios, mais demônios e demônios, porque ele quer uma hora encontrar o Griffith. Mas nem parece que ele tá procurando tanto. Parece que ele já quer sair matando todo mundo que quer fazer carnificina. Aí quando ele retorna, né, pra casa ele tem que retornar porque ele acaba recebendo uma mensagem. Se não me engano, é o próprio feto, aquele que é filho dele, diz pra ele que ele tinha que voltar, algo assim que ele fala. E aí ele retorna e descobre que a casca tá 1 mês sumida. E quando ele vai atrás da casca, eu também ficava pensando, cara, cadê a casca em toda essa história? O cara nem se preocupa com ela, né? E aí quando ele retorna, ela tá com o cabelo comprido, já tá depois quando mostra ela lá. E aí começa a contar do lado do que a casca foi fazer, tá? E ele vai atrás dela. E aí nisso tem uma coisa que acontece no mundo, o mundo inteiro tá destruído e todo mundo quer saber agora sobre essa mão de Deus. E eles estão caçando o tal do falcão, que tem um falcão que aparece cada vez que acontece uma tragédia, aparece um falcão e tal. Eles querem descobrir o que é esse falcão e acabam perseguindo o Guts, porque acham que o Guts é uma figura do Apocalipse, que pelo que ele faz, eles acabam perseguindo ele. Então aparece muita coisa de religião, que eu tô vendo agora. Tem muito fanatismo religioso. E aí aparecem muitos personagens nojentos, fanáticos, que chega a dar nojo, sabe? Irritante, assim, é muito fanatismo religioso. E eles ficam caçando o Guts. E aí tem um certo momento ali, que eu terminei de ler isso aí agora. Aparece ali o Mosgus, que é um fanático, um cara altão e usa um chapéu. Ele é um fanático religioso e na cabeça dele ele é a mão de Deus, ele é o que Deus está querendo, tá? Mas aí olha só, a mão de Deus que eu falei antes lá, parece um Deus demoníaco, tá? E esse Deus que está sendo falado aqui é outro, é o Deus mesmo que todo mundo sabe, que é o Criador, que é o bonzinho aí, que é o que salva todo mundo. Só que esse grupo, esse Mosgus e uns grupos de desgraçado que tem junto com ele ali, eles pegam as pessoas e levam pra torturar. Cara, tem uma mulher que tá com um bebê que tá morrendo, que esses caras ajudam, só que eles pegam ela e levam pra torturar, pra queimar a mulher, queimar a pé, queimar tudo. Então assim, são umas pragas, são muito pior do que os demônios, cara. Esse grupo de como é que é? Não é apóstolos, é outro nome que eles falam. É como se fosse fanático, tá? É como se fosse fanático. E aí, mas eu acho que falam apóstolos, sim, não lembro deles. Parece que o Guts pergunta se eles são apóstolos, mas aí falam que não. Esses apóstolos, aquela criatura lá que o Guts matou, que era um elfo, ele chama de apóstolo. Então ainda não sei muito bem o que é isso, tá? Mas acredito que sejam figuras poderosas que trabalham para a mão de Deus, tá? Depois eu vou verificar isso aí também para trazer no restante do vídeo aqui. Aí esse Mosgus, ele acaba fazendo tudo que ele quer com a desculpa de que ele é fanatismo religioso. E aí, em um certo momento, ele captura a casca tá lá, e ele começa a queimar ela na fogueira. E aí o Guts chega, praticamente voando, e dando uma espadada no meio dele. Cara, é muito boa, sabe? Essas cravadas de espada, esse pancadão que o Guts dá, mano, é um cara muito bom. Que personagem bom, cara. Que maravilha de personagem. Ele não é uma história diferente, sabe? Não é uma história... Não é esses animes shonen, sabe? Que tem poderes, não. Ele realmente é um cara muito forte, mas ele é realista.
se fura todo, se fode todo, apesar dele ser muito resistente, eu quero uma explicação pra essa resistência toda aí ainda, tá? E é uma história que morre todo mundo, sabe? Logo já se resolve as coisas, não tem enrolação. E tá, ele chega ali, pá, já cravando no peito, e o cara pensa, morreu, né, mano? Só que daí o Mosgo se transforma numa criatura de pedra, fica muito mais forte. E aí, assim, não, o legal do Berserk é que não tem uma coisa acontecendo. Nessa coisa acontecendo, olha um resumo pra vocês verem. Se não me engano, é Nina, tá? O nome da personagem. A Nina, que é uma prostituta, levou o namorado dela embaixo de uma caverna para fazer um ritual por um bode satânico que fala que é o demônio e quer sacrificar todo mundo e quer que esse namorado dela participe disso. Esse cara foge de lá. Esse demônio, esse bode que tá lá embaixo, trepando com todo mundo e matando todo mundo, ele se funde com uma outra massa de carne que vem vindo perseguindo, se funde, vira um bicho tudo. Esse bicho tá embaixo da briga onde eles estão lá em cima com Mosgos. Aí depois que o Griffith consegue, Griffith não, o Guts consegue uma abertura e achar um lugar para cortar, porque é uma pedra muito resistente, ele mata essa criatura, aí cai a torre tudo, né? Ele mata o Mosgos, cai a torre, aí lá debaixo dessa torre sai o Zod. E no meio dessa treta toda tem um brilho muito forte que aconteceu e alguma coisa surgiu. E aí o Skull Knight também tá na briga, o Zod saiu debaixo dos escombros e o Skull Knight aponta para um lugar assim. E aí o Guts olha e tá lá o Griffith. Belo, ele tá nu ali, né? Tá sem aquela forma demoníaca, e tá lá ele, o Griffith daquela forma bela que a gente conheceu, humana, e o Zod ganha asas e levanta e vai e leva ele embora. Foi aonde eu parei de ler. Levou ele embora, voando, e aí eu não sei se o Zod realmente é uma criatura do mal, porque ele já apareceu várias vezes e não brigou com o Guts mais. Aparentemente é uma figura amigável, mas ele é um rival eterno do Skull Knight, e esse Zod procura cada vez mais criaturas fortes para enfrentar, né? Semelhante ao Saitama aí. Ele quer sempre encontrar alguém mais forte para enfrentar ele, e ele acha que eu acho que ele tá tentando fortalecer o Guts para enfrentar ele, tentar matar ele, alguma coisa assim. Então, o Griffith levantou asas e foi embora, e foi onde eu parei de ler agora aqui. Então, eu simplesmente vou parar de falar nessa etapa aqui e vamos pular agora para a próxima etapa com o restante da história. Tá? Na verdade, tem muito do que veio antes, mas o tom dessa etapa agora do vídeo é bem diferente do tom anterior, mantendo as monstruosidades que tem e muito mais outras monstruosidades que vai aparecer nessa história aí, né? Mas agora a gente tem um tom mágico. A parte que eu terminei ali, lembrando que eu tô fazendo isso aqui, tá passando alguns dias e eu tô lendo e, né, pode ser que eu repita alguma coisa que eu falei antes na própria etapa do vídeo, mas não importa, é um vídeo orgânico aqui, sem roteirinho, sem nada. Apesar de que eu anotei aqui o nome de umas pessoas para não deixar ninguém de fora, porque tem muito nome nesse negócio. Meu Deus, cara. Sempre quando aparece um personagem novo, eu penso, cara, mais personagem novo, que isso, cara? E outra coisa também é que tem muitos personagens parecidos. Muitos parecidos. Principalmente personagem feminina. Eu não sei se é uma coisa que o Miura aí, né, o criador, ele tem ou alguma fascinação por personagens parecidas, ou ele não tem habilidade para fazer diferentes, ou ele quis que fosse assim mesmo, bem repetitivo, os visuais femininos. Mas enfim, tem muitas ali que dá para confundir muito fácil. Mas enfim, continuando. E quando quando eu terminei aqui essa parte anterior, o Griffith tinha aparecido, né? E ele saiu voando nas costas do Zod. E depois ali, o Griffith ele vai voltar e o Guts vai ver ele. Só que o Guts não consegue fazer nada. E o Griffith ele consegue ficar de uma forma igual à humana dele. Ele consegue fazer isso, eu já percebi isso pelos capítulos que eu já li. Mas ele também é o Femto. Então ele é o Femto, que é o quinto elemento da mão de Deus. Mas ele também ele consegue voltar à forma humana. Então ele é meio que uma coisa que está acima de tudo que existe na história de Berserk a nível Deus, tá? Foi o que eu entendi. Agora eu já sei o que são os apóstolos, né? Eu ficava meio perdido antes, porque não explica realmente, não tem uma explicação ali direitinho sobre o que é um apóstolo.
Apóstolos são todas as pessoas que fizeram um pacto ou um trato, não sei como é que vocês poderiam chamar aí, se preferem, né? Eu prefiro chamar de pacto com os Behelit, né? Todas aquelas pessoas que fizeram um pacto com Behelit e todas elas se transformam, essas são as pessoas que são os apóstolos. E, consequentemente ou não, esses apóstolos eles são servos da mão de Deus, que seriam os 5, né, os 5 elementos que são a mão de Deus. E eu não entendi muito bem ainda, mas pelo que a própria obra já me disse, o Femto, né, ou o Griffith, ele está acima dos outros da mão de Deus e acima de tudo. Inclusive os da mão de Deus, aqueles que estão lá, aqueles 5, que eu não guardei os nomes de todos ainda. Tem o Void, eu só lembro do Void. Não lembro dos outros agora, não lembro. Eles estão acima dos apóstolos, são mais fortes. Só que o que dá a entender é que o Griffith, ele é uma mistura de tudo. O Griffith, ele tá acima. Inclusive, ele é dito que, pelo Ganishka, que eu não sei nem como é que eu lembrei direitinho esse nome agora, que é o líder dos Kushães. Os Kushães é como se eles fossem um exército humano, tá? Comparado aos persas ali, os árabes. É mais ou menos assim, é um exército que é rival dos reinados que a gente conhece ali, né? E esse cara é líder e ele diz que o Griffith, ele tá acima, é como se ele fosse um deus, ele tá fora da história, ele é intangível. Inclusive os monstros, todos esses monstros que a gente vê, é dito na obra também, que esses monstros eram para estar só na nossa imaginação. Porque eles eram para ser monstros que eles estão acima, ou abaixo, não sei como que eu posso dizer, mas existe uma dimensão mágica ou uma dimensão morta que esses monstros eles ficavam lá na imaginação, mas agora eles passam todos para cá. E muitas pessoas estão vendo. E claro, isso foi desde que foi feito aquele sacrifício da mão de Deus, que eu comentei antes aí. Desde aquele sacrifício que o Griffith fez dos amigos dele. Tem 2 vivos do sacrifício, que é a Casca e o Guts. Desde lá as coisas começaram a se romper, começou a... Sabe, vamos imaginar que são 2 dimensões. E elas começaram a fazer isso aqui. E estão igual, estão no mesmo plano. Tá? E eu vou voltar a falar sobre isso aí no final dessa parte aqui, dessa etapa do vídeo, tá? E aí, bom, a gente tem aí o Griffith e o Guts, ele vai vagando agora, e a partir desse momento, muda muito as coisas. Porque começa a vir muita magia, muita mágica, muita criatura mágica. Lembra que antes tinha elfos e tal? Agora tem ali um bosque encantado no meio, eu vou chamar de bosque, uma floresta encantada ali, ou bosque, não sei, que tem uma casa que vive uma bruxa lá, que eu anotei o nome aqui de Flora, que é o que eu me lembro, tá? Mas eu tenho certeza que assim, essa Flora aparece pouco tempo, tá? Ela tá morrendo ali, ela é uma bruxa que tá morrendo. E ela é uma bruxa muito poderosa. E essa bruxa, ela apresenta uma armadura pro Guts. E essa bruxa também tem alguma ligação que eu ainda não sei com o Cavaleiro Caveira. Não sei qual é a relação deles ainda, mas eles têm alguma coisa ali, tem algum segredo ainda. Alguns segredos a desvendar ainda que eu não entendi, tá? Sobre essas histórias aí. Mas aparentemente o Zod conhece essa bruxa, o Cavaleiro Caveira também conhece essa bruxa, e ele já vestiu essa armadura que eu tô falando para vocês. Ela tem uma armadura muito forte, e essa armadura, a armadura Berserk, que é o que dá o nome a essa história aí. Essa armadura Berserk, quando o Guts usa ela, ele acaba... Lembra que eu falei para vocês que tinha uma fera que estava dentro dele e tal? Aquilo ali era a vontade e a raiva que o Guts teve desde quando aconteceu o sacrifício na Era da Escuridão lá. A raiva dele criou essa fera. A super e ultra raiva que ele tem contra tudo de vingança criou essa fera. E essa fera ficava atormentando ele. Só que com essa armadura, ela meio que dá um upgrade pra pessoa e aflora tudo que ela tem. E aí essa fera toma conta dele e ele não consegue se segurar. Então essa fera já estava dentro dele. E aí ele vira um modo Berserk, ele vira um monstro. E esse modo Berserk, a gente já conhece isso por jogos RPG, e histórias antigas, de um estado que a pessoa fica que não consegue se controlar. Fica super forte, mas não consegue se controlar. E aí mata tudo que vem pela frente. E aí o Guts, ele tem alguns momentos que ele tem aí umas recaídas e quase mata os amigos dele. E agora vamos para os amigos. Olha só, cara, eu nunca imaginei que nessa próxima etapa do vídeo já eu ia trazer uma coisa boa na história do Guts, que agora ele tem bastante amigos. Mas assim,
o legal dessa história é que não é assim, ah, vamos fazer amizade ou não, as coisas vão acontecendo ao natural e quando tu vê, ele tá com uma equipe gigante. E ele depende dessas pessoas. Então, o herói dessa história aqui, ele não é o cara fodão que não precisa de ninguém, que faz tudo sozinho, não. Ele é bastante fraco, digamos assim, né? Ele tem as suas fraquezas, inclusive essa roupa Berserk fodona pra caralho, ela destrói ele por dentro, ela queima ele, sangra ele, e a gente vê o Guts em momentos assim, cara, o tempo inteiro agora, ele tá muito fraco, parece que ele vai morrer a qualquer momento. Ele tá todo queimado, todo cortado, todo... Cara, nossa! Se pegar uma imagem dele agora e do início ali, quando ele começa a mostrar ele já lutando contra os monstros, há uns 3 anos atrás, eu acho, 2, não sei direito, ele tá bem diferente. Todo retalhado, toda parte do corpo tem uma machucada, um queimado, uma cicatriz no peito. Vem uma daqueles mãos de Deus lá e parece que dá uma mordida, não lembro agora, dá uma mordida no peito dele, ou rasga o peito dele. Bom, eu sei que ele toma dano físico e dano mágico e fica todo fodido. Tá sempre à beira da morte. E aí essa flora, com essa flora a gente conhece a Sherk. Sherk ou Shirk, tá? Eu não sei dizer direito como que é a pronúncia, mas vamos chamar de Shirk. É uma, cara, ela é uma bruxinha, ela é uma criancinha, bem pequena, assim, eu não sei dizer quantos anos ela tem, mas ela é bem baixinha comparada aos adultos. Mas ela é uma bruxa muito forte, muito poderosa. Ela é uma discípula ali da Flora. E ela tá bem longe de ser o que a Flora foi, né? Que nem a Flora tá morrendo ali, já que nem eu falei, né? E ela é muito útil e é um elemento mágico que vai acompanhar o Guts, eu acho que até o fim da história. Não tenho certeza se vai acontecer alguma coisa com ela ainda, né? Na próxima etapa do vídeo a gente vai saber. E ela é tão útil que ela consegue controlar o Guts na forma Berserk, consegue restaurar ele, resgatar ele de dentro dessa forma Berserk. E teve uma parte na luta ali que teve, né? Agora tem lutas épicas, gigantescas, reinados, tudo se destruindo, muitos monstros, meu Deus. E nesse meio todo ali, ela praticamente se fundiu espiritualmente com o Guts. Ela monta nas costas dele e consegue colocar fogo na espada dele. Então ela consegue conversar com as criaturas elementais como Deus do fogo, Deus da água, Deus do vento, Deus da terra. E ela consegue controlar ou pedir ajuda para esses elementos. E aí tem uma hora que ela tá no ombro do Guts e ela conjura o Deus do fogo ali, né? O elemental do fogo. E essa arma, a espada do Guts fica com esse fogo em volta dele. Inclusive a espada do Guts já não é uma coisa normal. De tanto ele matar monstros e espíritos e tudo que é tipo de coisa, as pessoas que têm poder ou enxergam elementos, eles conseguem ver que tem um elemento preto na espada dele, como se tivesse se tornado já algo poderoso. Por isso que o Guts consegue tanta potência, assim, digamos. É um cara muito forte, mas com muitas limitações. E, inclusive, eu ainda acho que tem alguma coisa a se descobrir sobre o Guts, que o pai dele seja alguém especial. A mãe a gente já sabe que não é ninguém, né? Ninguém, eu acho. Saiu um cadáver lá e já era. Agora o pai é um grande mistério, que até onde eu vi não tem nada sobre isso. E aquele negócio da fera dentro dele, que faz ele ficar com essa fúria toda e que domina ele, eu acredito que aí ainda tem alguma coisa. É dito que é só o pensamento dele, a raiva dele, a vontade dele, mas ainda acredito que tem alguma coisa que possa se revelar na linhagem dele. Né? Que nem, por exemplo, o Yu Hakusho, a gente vai assistindo e a gente nem imagina que o protagonista ele tem uns ancestrais que muda tudo. Né? O Yu Hakusho, por exemplo. Então aqui pode ser que aconteça a mesma coisa, mas não tenho a mínima certeza. Nem sei se vai se responder no capítulo 3 dessa parte, porque demora muito para sair e eu não sei se até o final dos capítulos que tem vai revelar algo a respeito, mas acredito que não. Então a gente tem esse elemento aí da Shirk, né? Ela é muito legal, um personagem muito bom, eu adorei essa personagem. Sabe, ela é assim, no começo ela tava... não queria saber deles e ficava muito desconfiada, mas ela tem uma certa inocência, mas ela é uma bruxinha muito boa. Pequena já é forte, assim, imagina quando se ficar adulta, se é que não vai morrer, né? Então a gente tem essa bruxinha aí. Agora voltando um pouco, que eu deveria falar de outros, mas eu já misturei aqui, temos o Isidro. É um garotinho que eles encontram ali, gosta de roubar muita comida. E essa história, ela tem uns alívios cômicos, que eu acho que eu não falei na primeira parte, né? O Puck, que é o duendezinho ali, o anjinho ali, esqueci o nome, cara. É os anjinhos que ficam com ele ali, me fugiu o nome agora do negócio. Mas enfim, ele é um elfo. Ele é um elfinho ali que fica acompanhando o Guts, fica incomodando ele. Tem um pó, né, que eu acho que eu já falei antes. E esse pó tá sempre salvando o Guts, um pó curativo, um pó que sai das asas dele ali e tal, dos elfinhos e cura tudo e tal.
e que mantém o Guts bom também, né? Não sei se ele tá, talvez o corpo dele está se transformando de tanto receber pó de elfo, também pode, né? Ele pode estar ficando com uma outra composição, por isso que ele está ficando tão resistente, mesmo com as limitações que eu falei, mas ele aguenta muita luta ainda, né? O Guts. Com ou sem armadura, o cara é fodelão, né? O cara é forte. E aí a gente tem ele, que é um elemento, né? O Puck, esse elfo, mas também agora veio o Isidro. Ele é um gurizinho baixinho, pequenininho, e tá sempre roubando comida, e isso é muito engraçado. Ele é só isso que ele faz. Ele é um ladrãozinho e rouba comida. Mas ele começa a seguir o Guts porque ele quer que o Guts treine ele, passe dicas secretas pra ele. E de vez em quando o Guts consegue dizer uma coisinha aqui, dizer uma coisinha ali. Então ele tá sempre enchendo o saco e junto. Mas agora ele tá tendo uma evolução boa, ele tá se tornando útil. A partir do momento que o Guts mostrou pra ele uma bomba que o Guts carrega, ele conseguiu fazer bastante coisa útil. Mas ele fica muito triste sempre porque não consegue. É um elemento cômico muito engraçado. Aí a gente vai agora para Ivarella. É uma outra elfo que acompanha a Shirk. Olha só que tanto nome. Essa Ivarella é uma elfinha que acompanha ela, tá? É o que eu tenho para dizer. Ali acompanhando, e é mais um elemento da história que também dá uma graça. Aí o Guts, quando vai se referir a ele, essas coisinhas aí podia ajudar a gente. Ele fala assim, né? Aí a Ivarella, como assim? Quem ele chamou de coisinha? Tem umas coisas muito engraçadas, apesar da história ser diabólica, eu diria, tá? É meio estranho dizer isso, né? E aí quem a gente tem mais ali tá o Isidro, a Farnese, que eu falei que tinha fanáticos religiosos, ela é filha de um lord lá, que eu esqueci o nome agora desse lord lá, mas ela é filha dele, e ela é da realeza e tal, ela é ali, tem nome e tudo, e ela sentia prazer em ver as pessoas pegar fogo, a pessoa morrer, gostava de cadáver, gostava de tocar fogo nas coisas, bem doente. Ela é uma fanática psicopata doente, tá? Só que ela está se transformando, agora está ficando legal, ela quer seguir o Guts, porque ela acha que a vida dela estava toda errada. E ela seguindo o Guts, ela está se mudando e aprendendo. E ela agora está aprendendo a virar maga. Né? Acho que posso chamar de maga. Ela quer aprender magias. E ela está treinando sobre magias e tal, e ela e a Shirk estão tendo um bom relacionamento. E a Farnese também teve uma boa participação defendendo a Casca. Ela virou tipo que uma babá da Casca. A Casca, coitada, ela tá assim, parece uma criança. Ela parece assim que... É como se ela tivesse regredido a uma criança de 3, 4 anos de idade. Não tem reação, não tem nada, não tem medo do perigo, não entende nada que tá acontecendo. É muito estranho ver isso aí com a Casca, que aconteceu com ela. E eu já vou voltar a falar sobre isso aí. E a gente tem daí o Sérpico, que é um irmão bastardo da Farnese, e ele é um espadachim muito bom, um cara, um estrategista muito bom, às vezes até bate de frente com o Guts, certas circunstâncias que ele mesmo criou. E nessa parte, quando eles chegam nessa floresta aí, eles conseguem ali, por exemplo, o Guts ele consegue uma maneira de evitar que aquela marca doa bastante, que aquela marca chame monstros, e acontece a mesma coisa com a Casca, né? Eles usam coisas mágicas para poder fazer com que eles fiquem escondidos ou invisíveis para o monstro, pelo menos para dar uma amenizada, né? E aí todo mundo da equipe, acho que com exceção do Isidro, acho que não teve nada de upgrade para ele, não estou lembrado agora. Mas acho que não teve. Aí o Sérpico ele consegue conversar com os elementos, ou o deus do vento, eu acho, os elementares do vento das florestas do mundo. Ele meio que ele conversa, ele pede a permissão para usar eles. E ele tem um baita upgrade, porque da espada dele joga vento. A capa dele consegue voar, então, nossa, se torna um cara muito foda. Ele consegue usar os elementares, né, ali com roupas e espadas que foram tipo benzidas ali por aquela bruxa, por magia, e eles conseguem facilmente usar os elementares para usar. E o Sérpico teve um upgrade muito forte, cara. O do Guts eu já falei que é a armadura, né, um baita upgrade que ele teve ali. Aí, deixa eu ver o que mais. Eu acho que é isso aí. Aí, o Guts acho que não teve nenhum upgrade, a não ser as defesas ali e maneira de tentar se controlar mais, ali uma coisa que bloqueia aquela marca, se bem que com a última foto que eu vi tava sem nada em volta, mas a Casca tem ali um negócio, né, que evita que doa aquela marca, ou que chame a atenção dos monstros ali, aquilo ali. E a gente vai ter o Roderick, que acho que é esse o nome, Roderick, que ele é aí você apareceu há pouco tempo, tá, eu vi pouco ele. Ele é um cara que era para ser o prometido da Farnese, tá, a Farnese é aquela que eu disse ali, que estava sendo babá da Casca, e ele resumindo, ele conseguiu um barco para eles estão andando nesse barco aí, tá? Indo para onde? Eles estão indo eu acho que é Elfheim o nome, pareceu um ou duas vezes esse nome. Eles falam que é o reino dos elfos, né? E lá tem o rei dos elfos. E o rei dos elfos, ele disse que falaram para ele que esse rei dos elfos ele vai conseguir
botar o cérebro da casca a funcionar como funcionava antes, vai trazê-la de volta. E, cara, a expressão do Guts quando ele escuta isso, cara, eu fiquei com muita pena. Eu não sei, eu entrei na pele do personagem e imaginei se fosse comigo, né, se fosse a minha situação, a cara dele assim, porque assim, o Guts ele só se fode. E deu pra ver na cara dele ali aquela esperança, sim. Ele pensando, meu Deus, será? Porque assim, ele já tá acho que um ano com a casca ali protegendo ela é como se fosse um nenê, mano, uma criança ali pequenininha. E aí uma mulher que ele queria conversar, que ele queria, né, ficar como marido e mulher, como homem ali com ela, mas não dá, ela é uma criança. A mente dela tá quebrada, ela meio que regrediu assim, né, muitos anos pelo trauma que teve. E ele pensando assim, meu Deus, será que eu posso ter um momento de paz? Porque não tem momento de paz. Se ele dormir, vem monstro. Não dá, não tem como ele dormir. Aí agora, como ele tá com esse grupo, ele tá conseguindo dormir mais, ele tá conseguindo se proteger, tá tendo uma equipe junto com ele. E ele tá gostando muito deles mesmo, que ele não gosta de admitir. E agora eles estão num barco indo pra Elfheim para falar com esse elfo. E aí o Guts tá todo desgraçado no convés ali, eu acho que se fala convés embaixo do convés, que é onde pisa ali, né? Eles estão embaixo do assoalho ali, escondido com o Guts. E estão indo para lá. Essa é essa parte. Aí na etapa do outro lado, gente, a gente tem assim, ó. Os monstros dessa história aí, todos eles, eu não sei se é o. Não vou dizer que seja uma tara do criador, porque seria estranho dizer isso, mas todos os monstros, eles sempre violentam as mulheres sexualmente, né? E depois matam elas e tal. Sempre tem muito disso. Todo tipo de monstro, ele violenta a mulher sexualmente, depois mata e destrói. Todos, tá? Todos são assim. E isso é triste de ver, muita cena desgraçada, muita cena bizarra acontecendo. E a mulher é muito útil pra tudo, pros monstros. Tem monstro ali que pega a mulher grávida e joga num líquido lá. E se ela tá grávida, esse líquido entra e ela começa a parir criaturas monstruosas. Então tem muito monstro. Eu acho que é a história que eu já li, ou vi, ou assisti, ou enfim, que mais tem monstros e monstros grotescos. Eu nunca vi tanto criatura demoníaca tanto monstro, mas é demais. É muito. A criatividade do cara é boa demais. Tem todo tipo de bicho que vocês imaginam. E aí, nisso que a gente conhece, eu esqueci o nome agora, mas é como se fosse um mestre de manipulação ali, mestre de elemento, que ele consegue controlar criaturas de longe. Eles controlam criaturas, por exemplo, ele pega um jacaré, faz aquele jacaré ficar grande, andando como um humano, e esse jacaré vai e ataca a pessoa. E esses bichos ficam direto atrás deles, do grupo, até chegar no barco, até isso aí demora muito. E aí tem esse tipo de monstro aí, mas aí, cara, tem os reinados, tem, por exemplo, aquele Ganishka que eu falei, o cara ele vira uma nuvem, quase que praticamente intangível. E depois desse cara, dessa nuvem, o Guts consegue vencer ele de certa forma, e ele fica puto, e ele vai lá e faz um ritual, um negócio que suga todos os puxanos lá que eu falei, que é. Parece que é 50 mil, ou não sei, eu sei que é um exército muito grande. Ele suga todos esses caras, todos os monstros que ele já fez, tudo, e se transforma numa forma gigantesca e vira um puta monstro gigantesco, que ele não sabe nem quem ele é mais. E ele não sabe nem o que é perna, o que é braço mais, porque nem ele sabe. Ele vê uma pessoa, acho que é um inseto. Ele nem sabe onde é que ele tá mais, é um monstro gigante, gigantesco. E esse monstro aí, o Griffith vai lá e faz um negócio nele. E ele acaba se tornando uma árvore gigantesca, branca. E o Griffith conseguiu, através de manipulação, eu não sei para que até agora, o Griffith praticamente se tornou um deus. E ele fez todas as pessoas da história, todos os humanos, idolatrar ele. Ele fez as pessoas idolatrar ele. Eu não sei para quê. Sendo que ele é o Femto, né? Ele é ele é os dois tipos de monstro, tipo de, sei lá, de entidade. Depois ele vai ser o quê? Ele vai ser bonzinho? Porque ele tenta ser bonzinho na frente de todo mundo. Ele tenta ser o cara que vai salvar tudo. Inclusive, bem antes, agora eu entendi a intenção do cara. Tinha muitas mortes acontecendo que ele mesmo mandava fazer. Aí ele mandava um falcão branco vir, explodia aquela luz, todo mundo via aquele falcão e acabava com os monstros e tudo. Então ele veio manipulando, ele manipula até o Papa se ajoelha para ele. E aí, com toda essa transformação, com essas coisas que ele falou, que ele plantou ali, depois quando ele aparece como Falcão, todo mundo, esse era o Falcão, esse é o cara que temos que, né, respeitar, idolatrar, não sei o quê. E todo mundo acredita nele. E o Griffith acaba fazendo, não sei como, uma cidade imensa chamada Falcônia.
e todo mundo tá indo para dentro dessa Falcone. Todos os humanos estão entrando lá. E aí foi exatamente onde eu parei de ler, porque eu pensei, não, eu preciso gravar agora aqui, porque senão eu vou acabar me perdendo, depois é muita coisa, e eu vou acabar me perdendo. Então eu não sei se está faltando mais alguma coisa dessa etapa para eu falar aqui, só que se eu lembrar depois, eu falo para vocês. Acho que essa anotação que me ajudou muito a fazer para não me perder nas coisas. E eu acho que eu falei o de mais importante aqui, então bora para a próxima etapa do vídeo. Então agora vamos para a parte final aí do vídeo do Berserk. Sim, eu já terminei aí todos os capítulos que tem. É realmente muito triste chegar a um final do jeito que chega aí os 42 volumes do que já saiu do Berserk. Termina de uma forma bem... Putz, termina da pior forma possível, e ficar esperando fica ainda pior da forma que termina. Então assim, eu nem sei como terminar esse vídeo aqui, não tem nem um roteiro mentalmente. Eu só vou falando aqui as coisas que faltou, porque eu sinto que essa parte final aqui foi a que eu menos vi coisa, mas parece que eu tenho bastante coisa para falar ainda. Então, continuando aí, eu lembro que eu falei que eles estavam indo, né, a última parte aí, eles estavam indo pro Rei Elfo para conseguir trazer de volta a casca aí, né? E nesse meio tempo aí, eu até esqueci de falar no finalzinho da outra etapa aqui, que eu ia falar sobre os monstros, né? Desde quando surgiu aquela árvore do mundo e a cidade Falcônia, a própria história fala que aquela mistura que estava tendo de pessoas com monstros que era para ter só na imaginação, ficou ainda maior. Agora tá tudo misturado, agora tá lotado, não tem mais lugar para os humanos. É o tempo inteiro, não tem monstros vindo atacar as pessoas. É os monstros já nos locais atacando todo mundo. Então, os humanos não têm mais muita maneira de sobreviver, a não ser com a Falcone. Então isso aí tudo é plano do desgraçado do Griffith. Né? No começo eu até gostava bastante do personagem, mas depois peguei um baita de um ódio. E antes eu não falei também que tinha uma criança que estava acompanhando eles, uma criança que só aparecia na lua cheia, e parecia ser o filho do Guts e da Casca, uma criança pequena, que acompanhava ele só na lua cheia, e quando sumia a lua cheia, ficava de dia, essa criança sumia. E aí, quando eles estão lá na cidade dos elfos, né, no Elfheim, o paraíso dos elfos ali, esse lugar, essa ilha mágica, ilha misteriosa dos elfos, que também vive uns magos muito foda lá. Eles dividem aí, os elfos e os magos dividem esse local. E lá, essa criança consegue ficar lá por um bom tempo, e lá, pelo que eu entendi, né, não sei se realmente não, eu acho que não tem como não ser isso, né? Só se é alguma coisa que eu perdi e que eu não entendi, mas simplesmente revela que essa criança era o Griffith. Ele estava esse tempo inteiro ali. Só que é estranho porque quando tinha essa criança, vinha uma luz que vinha e ajudava o Guts a voltar a si e não matar os amigos. E sempre quando tinha essa criança, tinha essa luz. Então eu fico pensando, era o Griffith esse tempo todo ajudando o Guts? E ao mesmo tempo aquela criança ali querendo fazer parte, como se ele fosse um filho, uma coisa doentia entre os três ali. O Griffith queria participar da relação deles de qualquer forma. Que coisa doente, cara. Esse personagem é muito doente. E assim, do jeito que acaba, não dá pra responder isso. Agora, vamos continuar ali bem da onde parou. Enquanto eles estão indo para chegar até a tal ilha dos elfos, acontece bastante coisa. Inclusive eles encontram o Deus dos Mares, uma criatura gigantesca que o Guts tem que entrar nessa criatura, e ele quase não sobrevive. É bem difícil dele sobreviver a isso. E eles encontram uma ilha cheia de pessoas, e essas pessoas são parte dessa criatura, e essas pessoas são pedaços de um bigode da criatura. É um bagulho bem complexo, eu não sei se eu entendi direito, mas foi o que eu entendi, que as criaturas, todas elas faziam parte da criatura. E quando o Guts ele mata uma delas, ele desperta esse monstro, esse Deus dos Mares. E eles encontram a Isma, que é uma menina que depois logo se descobre que ela é uma sereia. Ela descobre ali só que assim, eu realmente não entendi qual a ideia deles em colocar mais uma pessoa na tripulação. Que assim, sim, é uma tripulação, eles estão andando de barco, e sim, tenho quase certeza que o Oda deve ter tido uma inspiração aí, ou várias, na história do Guts, porque o Berserk ele tem várias etapas que a gente vê que cada etapa ali pode ser
que algum anime tenha pegado referência do Berserk para colocar, por exemplo, o Naruto com a fera interior aí do Guts. Eu tenho certeza que o Kishimoto se inspirou aí no Kentaro. Eu tenho certeza disso, cara. Apesar de que eu não pesquisei para isso. E sim, respondendo uma outra questão que eu tinha dito antes, o Dororo é muito antes, vem uns 20 e poucos anos antes, é dos anos 1960, o Dororo. E sim, o Kentaro, ele teve, sim, o Miura, né, o criador aí, ele teve sim inspiração no Dororo, e eu já imaginava isso. Eu fiz essa pesquisa e eu já imaginava isso, até falei que antes eu não tinha pesquisado, mas agora confirmando para vocês. E aí o porquê, vocês vão entender o porquê, tá? E eu esqueci o nome do cara agora, mano, eu esqueci, como é que é o nome do cara mesmo? É Azan, nossa, não sei como é que eu me lembrei. Tem um outro cara também que tá no bando, que é um guerreiro misterioso, que ele tem só ele apareceu só com um capacete, ele fala que é o guerreiro Barba Negra. Eu não entendi muito bem também o que esse cara vai acontecer depois. Ele é um personagem ali que já apareceu algumas vezes, e ele também tá junto ali da tripulação, vamos chamar assim, né? E tem essa Isma que também entrou. E essa ilha é muito foda. E o rei, na verdade, era uma rainha. Não era o rei, era uma rainha dos elfos. E essa rainha dos elfos é muito legal, muito boa, ela é muito gente boa, sabe? Ela é de alto astral, uma pessoa boa, sabe? É uma rainha mesmo, mas não, ela é aquela coisa boa que resolve coisa de todo mundo. Tá sempre ali resolvendo, tá sempre ajudando. E eu acho que uma das coisas mais poderosas dessa ilha era ela. E ela, inclusive, ajuda a Casca a voltar a si. Sim, a Casca volta a si. E esse lugar é cheio de magos. Tem um mestre lá dos magos também que é muito forte. Todo mundo muito poderoso, todo mundo muito forte. Todo mundo muito místico. É muita magia que tem nessa etapa agora da história, porque acaba com essa magia em alta, ou em baixa, vocês vão entender também, tá? E aí, bom, tem essa nova, uma sereia, e encontra um grupo de sereias que ajudam eles também a lutar contra essa criatura. As sereias vão cantando, e esse deus dos mares, que é imenso, é uma criatura gigantesca. E aí elas vão cantando e o bicho vai parando, ele tem uma batida do coração e ele dá um sopro, uma pressão que para tudo. Então o Guts quase morre lá dentro. Aí com o canto das sereias. E assim, uma coisa que eu percebi, que o Guts tem muita ajuda. Principalmente agora. Ele conheceu uma elfinha desde quando ele era criança. Só que ele não acreditou, ele achou que era da mente dele. Até esqueci o nome da elfinha agora. Titi, lembrei. Titi? Acho que eu já ouvi esse nome em outro lugar, hein? Né? Então sabemos que o Miura, ele pegou inspiração em mais coisas. Quem será que é a Titi, né? Mas que bom, cara. E aí, essa Titi ajuda ele. E muitas pessoas no caminho dele ajudaram ele. Parece que o criador, ele queria mostrar que o Guts, apesar de tudo dar errado na vida dele, sempre tinha alguém protegendo. Tinha um outro cara lá, que agora eu esqueci o nome, era o... Putz, esqueci, cara. Esqueci. É um cara que cuida dele lá quando ele é pequeno, e esse cara salva ele, tem um outro velho que salvou ele também, e sempre tem alguém ajudando, que nem tem esse anjo lá, que eu acho que era o próprio Griffith fazendo isso. Sempre tem alguém ajudando ele, sempre tem alguém salvando ele. E quando ele consegue que a Casca volte a si, a Casca tá diferente, ela tá bem séria, bem tranquila, mas quando ela enxerga o Guts, ela lembra dos pesadelos. Então assim, coitado do cara, mas é muito triste a vida desse cara, a vida do Guts. Quando ele consegue olhar pra mulher dele e ver que a mulher dele tá ali, sabe, encontro muito legal, só que quando ela começa a se assustar e tal, dá muita tristeza, cara. Ele pensa, meu Deus, mesmo que eu consiga o objetivo, eu não consigo. Então a Casca consegue ficar com todo mundo, mas não consegue olhar pro Guts porque os pesadelos voltam, tudo volta. Então é bastante complicado, eu não sei como é que vai ser depois disso aí. E o que mais, assim, eu posso falar pra vocês? Temos aí também muitos monstros e apóstolos que ficaram vivos, tá? Continuaram vivos. E lembra que eu falei que o Griffith se revela ser aquela criança? Ele tá na ilha e ele mandou matar a Flora, lembra aquela Flora? E as pessoas achavam que ele só mandou matar ela porque ela era uma pessoa muito forte e poderia prejudicar o reinado do Griffith. Mas pelo que eu entendi, a Flora era um dos pilares que ajudava a segurar a segurança do mundo para que aquela árvore não florescesse. Foi algo mais ou menos assim que eu entendi. Cara, tem muita explicação e muita complexidade nesse finalzinho aí da história. E teve coisas ali, mano, que eu não vou nem citar aqui, porque é muita complexidade. Fala muito sobre as almas, sobre criaturas que estão em vários mundos. Essa Flora, ele era uma criatura, acho que é Rama,
conhecido como Ramas, acho que é Rama o nome, cara. Tanto nome que apareceu do nada, assim. Que aí são guerreiros que depois da morte viram criaturas que ficam além de todos os planos. E são guerreiros que ajudam. E, nossa, um emaranhado de coisas que eu prefiro explicar isso aqui no futuro, quando eu vim trazer para vocês de novo, quando sair mais algum capítulo. Porque assim, apesar de ter uma explicação boa, eu não entendi o porquê de tanta explicação. Porque é o seguinte, quando o Griffith ele tá ali, ele simplesmente sequestra a casca. Sim, cara, de novo o Guts se fode. Ele sequestra a casca e destrói toda aquela ilha. Morre a rainha, que eu acho que era Dandan o nome dela. Morre a rainha, morre todos os magos. Fica os magos mais fortes, eu acho que morre todos, porque não mostrou mais depois. Só mostrou uns maguinhos mais simples ali que conseguiram sair de lá e tal. Entendi muito bem, acho que só criaturas místicas mesmo que moravam ali, como sereia, a própria rainha fada ali, né, elfa, né? Ela também era mística, ela era uma criatura, né? E aí tudo sumiu. Sumiu a ilha. Pelo que diz na história, esses maguinhos que ficaram ali vivos e que usavam magia, perderam magia, não tem mais magia. Então a ilha parecia ser uma fonte da magia. Então, e ali também guardava os pilares da árvore, pelo que eu entendi lá. Eles meio que cuidavam do equilíbrio do mundo, para nenhuma coisa passar para o outro lado. E aí agora, mais essa ilha foi destruída, morreu a sereia Isma, que ficou um pouco tempo com eles ali, fez uma viagem ali só e já se fudeu. E tudo que a gente viu de magia aqui acabou. Claro que ainda temos a Shirk, temos a própria Farnese, que agora virou uma maga muito boa, sabe conjurar todo tipo de magia. Ela conseguiu meio que, pelas coisas que ela passou com o Guts e com o bando ali dos Berserker ali, né, vou chamar assim, ela se forçou a usar uma magia que ela não sabia em momentos críticos, e ela evoluiu muito mais que outros aprendizes ali. E tantos personagens, eu acho que é Marda, esqueci o nome, cara, sinceramente esqueci o nome. É tantos nomes que eu esqueci, mas ainda tem mais uma bruxinha que ficou viva ali e tá com eles. E ainda temos mais uma personagem que fica no bando, que é a Morda, que é uma bruxa que aparentemente ela é bem forte, até não demonstrou muito, mas ela aparentemente tem bastante experiência. E essas bruxinhas aí, os bruxinhos ali, e o resto da velharada tudo morreu e tudo se afundou. As criaturas, cara, mostrou ali em imagens, né? Muitas criaturas. Inclusive tinha umas criaturinhas chamadas Brownies. Cara, Brownie, mano. Era como se fosse um elfinho ali, só que parecia uma formiguinha, assim, parecia. E eram os Brownies, era como se fossem uns elfos trabalhadores que faziam as coisas ali. E aí a gente termina dessa forma. A casca tá no domínio de Guts, ela tá presa, não consegue sair. Tentou sair, cortou um braço de um cara, furou o olho do outro, tentou sair, não consegue. E o Guts termina ali sendo capturado pelos Kushans. E os Kushans capturam eles ali, porque eles estão no território deles, mas foi uma coisa meio que sem querer, pelo que eu entendi. E o Guts, cara, o cara tá acabado. Ele tá atirado no chão, ele se deixou ser pé. E os caras carregam ele cai de cara no chão de novo. E ele não quer mais nada da vida, e ele não quer saber. E tá assim, ele tá muito desiludido. Muito desiludido. E aí eu não sei se ele vai querer lutar mais ou não, não sei o que vai acontecer. Realmente é uma coisa que a gente vai descobrir depois, né? Futuramente, não sei quando. Né? Eu fico muito triste de acompanhar uma obra dessa que realmente vai demorar, a gente não sabe quanto tempo vai demorar para ser um próximo capítulo, né? Então eu quero agradecer muito ao Zé por ter pedido esse conteúdo aqui, agradecer de novo, né? Acho que eu agradeci no início. E não vou deixar de agradecer de novo ele aqui por trazer esse conteúdo que eu achei que eu nunca faria aqui, ou demoraria muitos anos. Então mais uma saga aqui sendo trazida para vocês de uma maneira que eu acho que vocês gostam muito, que eu analise aqui. Ainda vai ter mais alguns vídeos de Berserk, acho que 1 ou 2. Não sei se eu vou fazer tudo num vídeo em 2. E, cara, a obra do Berserk é uma coisa muito boa, maravilhosa. Eu só acho uma coisa, assim, que o cara, ele morreu bem prematuramente, tá? E eu acho que, eu espero, né, pelo que eu pesquisei, sim, mas eu espero que ele tenha conseguido deixar os planos futuros da obra perfeito, que o cara que tá lá esteja ciente que ele vai fazer um trabalho bom para todo mundo que gostou,
porque tem muitos nomes, muitos personagens, muitas personagens femininas parecidas, tantas que, meu Deus, cara, tem a... se eu for começar a pensar aqui, tem várias igual, várias, que são baixinhas assim, pequenas, eu não sei se são adultas ou não, a maioria, e tem o cabelinho amarelo, eu acho que é amarelo, porque é o cabelo claro, né? Algumas ali eu sei que tem cabelo ruivo, porque é dito, mas é muita mulher parecida. Então é difícil da gente lembrar dos nomes, e também nem precisa lembrar. Nem precisa, que nem tem uma menininha que fica lá junto com o Guts, quando ele tá lá com o velho Godo, que o Godo eu lembro do nome, ó, pra vocês verem, ó, que era o ferreiro que tava com ele. Ah, inclusive ele conheceu outro ferreiro também nessa ilha, que foi o ferreiro que fez a armadura de Berserk, tá? Ele conheceu também esse ferreiro que fez a armadura, mas foi uma conversa meio breve ali, não teve muitas coisas assim, né? Ele conseguiu ali, eu nem lembro se ficou pela metade a conversa ou não, mas ele meio que fortaleceu a armadura e pareceu umas correntes assim, prendendo a fera ainda mais. Cara, eu sinceramente falta coisa pra falar aqui, tá? É só dedução, porque acabou bem abrupto e eu acho que vai ter mais revelações ainda daquele ferreiro, porque eu não acredito que ele morreu com tudo aquilo junto e sumiu né? Nossa, parando pra pensar agora, acabou tudo aquela ilha, mano. A ilha é maravilhosa, cheia de coisa boa. E foi bem legal para eles recuperar a mente da Casca. Tinha um cachorro que era o Guts, que ele ficava pegando os pedaços de uma boneca e colando numa boneca. Muito legal. Muito legal. Tudo é muito bem feito no negócio. O único defeito é que acabou no ápice, entendeu? Acabou ali no momento que... Ou acabou, melhor dizendo. O cara morreu no ápice do negócio. E agora tá com gás baixo. O cara que tá fazendo lá, quem tá por trás, tá devagar, tá lento, ou tá com medo de lançar. É uma pena, cara. Uma pena que uma obra dessa termine assim, tem que ter uma continuação final, alguma coisa, sabe? Então, eu vou finalizando por aqui. Eu acho que não faltou nada para mim falar para vocês. Eu acho que ficou um vídeo bem grandão, um vídeo bem completo. Eu adorei. Dá vontade de chorar várias vezes na história. Acredito que pessoas aí mais sensíveis vão chorar muito. É muito triste a vida do Guts. Inclusive, agora o final ali, mano, o cara ele não quer mais viver, sabe? Não quer mais viver. E aí todo mundo sendo capturado, ele não faz nada, ele não tá nem aí mais, é muito triste. Então eu vou finalizando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se porventura faltou alguma coisa pra mim falar, eu vou falar no próximo vídeo que eu vou fazer de Berserk, sobre os animes aí do Berserk. E espero que vocês tenham gostado, deixe nos comentários. E fui!